Hoje nós vamos falar sobre a era da pós-verdade com pessoas que têm reavivado conceitos que se julgavam ultrapassados e impreteridos ao longo dos séculos, foram descartados como mentiras. A exemplo dos terraplanistas, né? Muita gente tem ridicularizado essas pessoas, tem até mesmo sido alvo de deboches, acusações de seria fake news, mas eu acredito que, sobretudo, essas pessoas não são pessoas burras, ignorantes. Eu acredito que elas apenas fazem um mau uso da dúvida metódica, do senso crítico, né? Por estar vivendo num mundo com uma crise de credibilidade, não somente das autoridades governamentais, mas até mesmo das autoridades científicas, né? Indícios de conúnios por todas as partes, da NSA, com seu programa Prisma e tantos outros exemplos, mas justamente nessa era da pós-verdade, de que pessoas contraditoriamente dizem que a fake news é um problema, são pessoas que, no mesmo ponto de vista, defendem a relatividade da verdade, do certo e errado, da ruptura de paradigmas norteadores que levem a constantes que sempre serão absolutas. Então esse relativismo por si só é um sofisma, né, dessa pós-modernidade, em que se afirmar que toda a verdade é relativa, isso é uma afirmação absoluta, o que contradiz a si própria, né? Então eu não acredito que esses terraplanistas sejam pessoas ignorantes. Eles não são ignorantes, são pessoas muitas vezes inteligentes. Um documentário Terra Plana, que está no Netflix, por exemplo, menciona sobre isso, né? E são pessoas que apenas elas partem numa esfera de subjetividade muito similar da crença e da convicção religiosa, que leva a acreditar em deuses, similar à da fé, né? De modo que acaba agregando certo valor anticientífico ao tentar moldar os fatos de acordo com suas crenças e convicções, quando a ciência pratica o contrário. É claro que para se ser científico desse modo tem que ser metódico, assim como os chineses, usando gnomons, né, medindo a diferença de sombras de postes a certa distância, percebiam uma curvatura na Terra. Até mesmo os experimentos não são tão falseáveis quanto se diz ser, criando teorias alternativas para explicações de fenômenos como GPS, como eclipse. E eu vejo uma inocência neles que está na esfera da subjetividade, da crença, em que defendo o direito deles, né, de serem terraplanistas. Ao contrário de pessoas que poderiam de repente inventar que eu sou um Cristo que deve ser crucificado, que isso não é uma crença inofensiva, indefesa, seria uma crença maligna, uma crença criminosa, defender que eu deva ser morto, sumir, qualquer coisa assim. Ao contrário dos terraplanistas, não pregam o crime. Mesmo que possam, eu particularmente, não concordar com eles, não acreditar neles, eu defendo o direito deles acreditarem nisso, mesmo que eu seja considerado algo totalmente, facilmente desmascarado, né, perante fartas evidências que existem hoje e que eu não vou discorrer do assunto. Mas que justamente essa margem do pós-modernismo que cria essa relativização, que é o que permite com que tais coisas aconteçam, assim como as próprias fake news que tanto acusam, né? Ao contrário de pessoas que têm indícios claros, inúmeras pistas, fatos que a gente pode colher, juntar as peças, montar um quebra-cabeça e perceber que não são o que dizem, por exemplo, né? Essa é a minha reflexão do dia, porque a gente até vê mesmo num outro vídeo um indivíduo que, ao mencionar fatos históricos do que aconteceu no passado recente do Brasil, na década de 70, 80, do Hospital Psiquiátrico Colônia, Barbacena, o sujeito dizer que estava romantizando quando disse apenas os fatos nu e cru, literalmente. Mas esse sujeito naturalmente não é capaz de me refutar cientificamente, historicamente, mostrando um artigo científico, por exemplo, que mostra a eficácia do tratamento de choque, do valor ético e moral de tal prática. Um sujeito que ignora até mesmo o fato de que ainda hoje, se alguém quebrar as coisas dos outros, minha, por exemplo, me bater, me matar, alegando-se louco, insano, né, inimputável, existe manicômios judiciais, existe internação para pessoas que quebram tudo. Eu tenho uma irmã nessa condição, eu sei o que eu estou falando, né, eu tenho conhecimento de causa, não somente histórico disto,
então eu posso dizer abertamente do que eu sei o que eu estou falando, né? Não defendo tratamento de choque de forma alguma, é anticientífico igualmente, mas essas pessoas estão embebidas num caldo de senso comum, numa má prática do senso crítico, e que levam elas a repetir os mesmos erros do passado, como propriamente mencionado, falar que tem que me crucificar, né? A gente tem que seguir em frente, e em frente é deixando as repetições velhas do passado, deixando as mentiras, os engodos, né? A terra gira, mas a ignorância de algumas pessoas apenas giram ao mesmo ponto de sempre. Voltam apenas circular a verdade e não chega a lugar algum. Eu agradeço a todos pela atenção, deixe seu comentário. Se não gostou, refute-me com argumentos plausíveis e embasados. Eu desejo isso a todos, uma ótima tarde, noite e bom dia a quem assistir esse vídeo. Obrigado.